Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje estamos recebendo Natália Araújo para falar de um tema muito interessante que eu tenho certeza que interessa a todos os advogados que estão nos escutando, né? Como utilizar o marketing para prospecção de clientes. Natália, seja bem-vinda. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Ana e Isa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse podcast tem feito muito sucesso, tem acompanhado algumas sessões dos áudios que vocês gravaram e só recebendo convidados mega interessantes, né? Mas assim, eu tenho certeza que hoje você tem muito a acrescentar pra gente. Afinal de contas, né, Natália, comanda as redes sociais e dá um show de bola. Natália, se apresente aí pra quem não te conhece, fica à vontade, conta um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá então. Bom, pessoal, eu sou Natália Araújo, sou advogada e atualmente estou na presidência da Comissão de Marketing Jurídico da OAB de Minas Gerais e na diretoria da Comissão de Direito na Escola, também de Minas Gerais. Hoje o meu trabalho, basicamente, além do direito aliado ao empreendedorismo, é consultoria de marketing para advogados e advogadas que têm muita dúvida sobre esse assunto, considerando que é uma pauta que já existe há muito tempo, mas hoje ela teve o seu boom, principalmente após a pandemia, em que os profissionais tiveram que ressignificar a atuação profissional. É impossível não falar da pandemia porque ela foi um marco muito importante para a vida dos empreendedores que tiveram que levar o seu negócio para o digital, e o marketing ele entrou justamente nisso. Tudo começou ainda na graduação em Direito, no final de 2019, quando ainda nem tinha pandemia, mas eu tinha sido aprovada no exame da ordem e uma das coisas que eu fiz para poder estudar foi desligar o celular, sair da internet, apagar as redes sociais. E essa é uma coisa que é muito comum, tanto para quem estuda para a OAB, para quem estuda para concurso, para quem vai desenvolver um projeto. Mas por que tem que ser assim? Eu pensei, por que não utilizar o digital, que naquela época já era uma ferramenta que estava sendo utilizada pelos influenciadores digitais, pelos empreendedores, mas de forma bem embrionária. Então eu comecei, depois da minha aprovação, a dar dicas para os meus colegas da faculdade que fariam a prova. Eram dicas que iam além do edital da prova da OAB. Eram dicas como marcar o vadimeco, como não, no momento da prova, não ter retirado o vadimeco, coisas mais práticas que fazem diferença ali como estratégia mesmo para quem está estudando. E isso deu muito certo. Fiquei durante 2, 3 meses fazendo isso, até que eu me tornei advogada e as demandas dos colegas já eram outras. Era como ser um advogado, como pegar a carteira da OAB, como pegar a carteira de acesso ao fórum, como prospectar o cliente, como fazer networking e por aí vai. Só que aí veio a pandemia, então as demandas elas foram surgindo de modo diferente, que era como que eu posso acessar meu cliente estando online? Quais são as ferramentas que eu posso usar para estar atingindo essas pessoas? Então, eu utilizei aqui as demandas que vieram até mim, as necessidades do mercado, e para quem trabalha com marketing precisa entender isso, porque marketing é mercado, e eu comecei a utilizar isso a favor de uma nova atuação profissional. Porque muitas vezes a gente está na faculdade, a gente aprende a advogar ou prestar concurso público. Mas quando a gente se depara com o nosso universo, com a vida real, é completamente diferente e muitas vezes desanimador. Muitas vezes a gente não tem um apoio, a gente não tem quem indica, a gente não tem um familiar e muitos profissionais acabam saindo da profissão ou então estão em empregos que não lhes favorece, que não gosta. Mas o direito ele existe para muitas possibilidades, dentre elas o marketing jurídico. Eu comecei a estudar sobre o assunto, me capacitar, investir e hoje trabalho com isso. Natália, hoje as redes sociais para o advogado é um novo cartão de visitas? O advogado tem que estar nas redes sociais? Eu sou o tipo de profissional nessa área do marketing jurídico que não traz a obrigatoriedade para o profissional. Tem que fazer sentido para ele, para o negócio dele, sabe por quê? Duas coisas. A primeira delas é que marketing jurídico não é rede social. É uma das coisas. Rede social é um dos pontos, é uma das estratégias de marketing jurídico. Quando o advogado ele decide estar na rede social, ele tem que pensar o seguinte, que é a segunda coisa. O meu cliente está lá. Porque não faz sentido você abrir o Instagram, porque está todo mundo usando,
Se o seu cliente nem olha Instagram, nem tem conta no Instagram, faz sentido você que é da área do direito imobiliário estar no TikTok, sendo que o seu cliente não necessariamente vai estar lá? Não faz sentido. Então, primeiro de tudo, você tem que entender que marketing jurídico não é só rede social. É networking, é site, o digital como um todo, que engloba os sites, os blogs, os artigos publicados em canais de comunicação, as próprias redes sociais, o e-mail marketing, os infoprodutos, que hoje são uma grande novidade depois do provimento 205 de 2021. Mas também são os eventos, as palestras, os podcasts que você participa, as próprias parcerias profissionais, essas conexões que você faz. Tudo isso contribui para que você tenha uma estratégia eficaz para atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Prospectar mais clientes, lançar produtos, ter alunos, por aí vai. Muito bom. E é uma dúvida que eu, por exemplo, tenho, até porque eu já tenho, né, redes sociais, mas usando exclusivamente não como um profissional, um perfil profissional, sempre para os amigos, e eu sempre tenho mais resistência a ter que divulgar a rotina, e a Elisa sabe muito bem disso. E quando você fala, isso até me dá um alívio. Mas aí, por outro lado, quando ela fala ali, eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que vencer muito, Ana, porque durante muito tempo a gente pensou que o cliente do imobiliário, ele não estava nas redes sociais. E, por exemplo, a minha maior fonte de prospecção hoje, ela vem das redes sociais, do trabalho que eu faço nas redes sociais. Então, eu acho que essa barreira, ela já foi muito ultrapassada. Eu acho importante, sim, até porque, peraí, eu sei que do offline vem, mas as pessoas acabam lembrando muito de você. Não, com certeza. Isso aí eu não excluo, não, porque você está sendo visto ali o tempo inteiro. Então a pessoa acaba lembrando da sua atuação, lembrando. Isso aí é óbvio. Mas aí por muito, e várias vezes conversando, a gente já teve essa conversa de achar que o cliente do imobiliário não estava ali. E aí hoje eu vejo que isso mudou muito. É óbvio que há casos e casos, né? Existe aquele cliente que, por exemplo, para o imobiliário, para o Google Ads, por exemplo, e que só para a gente fazer uma pincelada muito rápida, que é uma outra estratégia de marketing, eu acredito que não é o ideal, porque não é um cliente, ele vai ficar aparecendo anúncio para ele, ou só se ele pesquisar e a gente está bem ranqueado. Mas eu acho que quando a gente entrega um conteúdo muito consistente, tá ali bem posicionado dentro do Google, a gente vai sim conseguir prospectar o cliente a partir desse conteúdo. Então, a gente utilizar as redes sociais para captação de cliente, que é o tema que a gente está tratando aqui hoje, eu acho que para o cliente imobiliário já faz muito sentido. Um exemplo do que você falou seria o seguinte: o cliente do imobiliário, ele por acaso lê artigo científico? Sim. Quando ele vai pesquisar por alguma razão ele está com uma demanda, sei lá, locação, está com um problema, ele quer renovar, ou ele recebeu uma notificação, e aí geralmente é o que todo mundo naturalmente faz, dá um Google e aí aparece. Então ele vai ler esse artigo. Exatamente, mas não é o científico. Porque o científico... não é o científico, não. Ele vem por trás de doutrina, termos muito técnicos. Então, ele não estaria, por exemplo, numa revista Qualizum. Ele não lê isso. Entende? Não. Então, só para vocês verem que ele leu o artigo, que estaria, por exemplo, no Jus Brasil, em um blog, em um site. Uma linguagem mais acessível. Informativo numa rede social. Isso ele lê, mas ele não lê a revista. Entende? Então, só para vocês entenderem que é preciso primeiro conhecer o público que você se comunica. Porque muitas vezes as pessoas começam a utilizar de estratégias que não vão funcionar. Por exemplo, o anúncio, como você citou, isso aí seria pauta até de um outro podcast, mas o anúncio, ele vem, é uma forma de estratégia de marketing que vem para aparecer a todo tempo para o cliente. A todo tempo. Se ele clicou, ou então se ele pesquisou por aquele assunto, ele vai estar recebendo essa informação a todo momento, que no caso é chamada publicidade ativa, aquela publicidade que atinge um número indeterminado de pessoas a partir do segmento, mesmo que essa pessoa não tenha pesquisado sobre isso, e é permitido pelo provimento 205. Só aí você tem que parar para pensar, bom, será que se eu fizer isso de forma errada, o cliente vai chegar até mim? Por exemplo, você vai ficar todo o tempo lá chegando até ele falando assim, você não recebeu os seus aluguéis desse mês? Veja o que fazer. Será que ele vai ficar incomodado? Então é preciso também se colocar no lugar do cliente, porque isso é ser empático. A gente tem que exercer também
fazer o exercício da empatia, da pessoalidade dentro do nosso perfil. Porque por mais que a gente esteja ali em um ambiente conectado, as pessoas elas precisam se sentir ali abraçadas, ver que tem uma causa, uma pessoa representante na causa delas também. Eu acho que depende muito do público, assim, talvez o perfil, por exemplo, muitos advogados às vezes não seguem, é possível numa rede social você montar parceria, mas o público ali, né, o seu público nichado ali, muitas vezes se ele já é o seu cliente, ele vai te seguir e vai lembrar. Então eu acho que acaba retornando. Porque às vezes, tem essa advogada que atua no imobiliário, estava precisando exatamente de uma pessoa. Mas talvez uma pessoa que não te segue e aí ele te achar, eu ainda acho mais difícil. Mas assim, por exemplo, uma experiência. A semana passada eu fiz um stories falando de um assunto de vício construtivo. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, eu reencontrei com ela há poucos dias e ela voltou a me seguir na rede social há alguns meses. E aí faço os stories dela. Estamos com esse problema no meu condomínio. Olha, pra você ver, se você tá lembrando ela, você existe. Que você atua, isso funciona. Que é muito importante também a gente lembrar. Marketing faz o seu atendimento melhor. Porque, por exemplo, se você não tem ali um bom atendimento ao cliente, se você faz uma venda legal, né? Aplicou toda a estratégia de marketing, fez lá o contrato, fechou o contrato, beleza. E o pós-venda? Para o cliente retornar, ele precisa ser bem atendido, ou mesmo se não fechar o contrato, para ele voltar a te procurar, ele tem que ver em você algo que chame a atenção, para que ele, mesmo já te acompanhando há um bom tempo, para ele te chamar, ele tem que sentir em você o que? A confiança. E quem que é a pessoa confiável para o nosso cliente? Aquela pessoa que não deixa nenhum tipo de dúvida. O cliente não chamaria a Elisa se ele sentisse insegurança na fala dela, se ele visse ela uma vez ou outra, ou talvez nem visse. Tudo isso faz parte de uma boa estratégia de marketing. Você se passou a segurança que ele estava procurando, resolveu a dor dele, que muitas vezes a gente fala assim, eu quero produzir um conteúdo sobre, deixa eu pensar aqui, eu vou falar sobre um podcast que eu fui ontem. Isso é relevante para quê? Para o seu cliente. Se a Elisa não tivesse mencionado sobre o assunto X, o cliente não falaria, eu passei por isso, estou passando por isso aqui agora. Então não é sobre você, é sobre a pessoa que vai receber esse conteúdo, sobre a pessoa destinatária desse seu marketing. E um outro ponto também é que se você não presta esse bom atendimento, a pessoa não volta e nem te indica. Verdade. E advogados que te seguem podem também indicar o seu trabalho. Claro. Eu acho que isso tem muito, isso porque tem muito. Tem muitos profissionais que são de outras áreas, como nós também não atuamos em outras áreas, e quando tem a demanda a gente acaba encaminhando. Então quando a gente tá ali na rede social, aí lembrei, fica na sua mente, não tem como. A fulana é tributarista, se tem uma demanda ali, eu conheço esse e esse. Então você acaba indicando. Então assim, às vezes você não tá atingindo o seu público direto, que é um colega de profissão, mas ele vai te indicar para um trabalho, que isso é cliente do mesmo jeito. E essa indicação ela vai vir porque você é uma referência em determinado assunto. Vocês conhecem um advogado pato? Não. Não? Olhem para vocês verem, fazendo uma analogia ao animal pato. O animal pato, ele voa, mas não voa direito. Ele caminha, mas não caminha direito. Ele até bota ovo, mas ninguém come ovo de pato. Todo mundo prefere ovo de galinha, ovo de codorna. Ele também tem pena, mas ninguém quer a pena do pato, quer a pena do ganso. Às vezes até da galinha também. O pato é aquele que faz tudo, mas não faz nada direito. O advogado pato é aquele advogado que atua em todas as áreas, mas não atua em nada direito. Às vezes no interior a gente se depara com uma situação diferente, que tem poucos advogados, que muitas vezes demandas que chegam até o profissional, elas são variadas, então o advogado ele precisa atender, até mesmo pela carência do sistema dentro do interior. Mas quando a gente tem a oportunidade, como é o caso aqui da capital, em atuar em uma área e ser especialista, saber resolver problemas ou prevenir esses problemas de forma minuciosa, a gente não se torna advogado pato. Pelo contrário, a gente se torna aquele advogado referência que os outros profissionais vão poder nos indicar.
Inclusive, já até indiquei uma profissional da área do imobiliário, que inclusive é membro da AMAD, da comissão também, justamente pela referência que ela é para mim nessa temática, sabe? Eu não sou uma profissional da área do direito imobiliário, mas eu conheço pessoas que eu posso indicar havendo demandas nesse sentido. Por que eu indico? Porque eu confio. É essa confiança que a gente tem que buscar a todo momento, transparecer quando a gente utiliza o marketing digital ou offline. E conta então agora pra gente, assim, quem tá querendo iniciar, o que você recomendaria? Vamos lá, dá uma aula pra Ana Paula. Olha só, gente, eu posso indicar aqui várias coisas, mas eu vou falar 3 principais. Primeiro, conhecimento. Buscar sempre aprender, se aprimorar, principalmente sobre áreas que podem ser correlatas ao seu conhecimento principal. Por exemplo, vocês aqui são experts em direito imobiliário. Nada impede de vocês estudarem comunicação, para ter uma comunicação mais assertiva com o seu cliente, ter um oratório melhor, saber ministrar palestras, eventos, momentos de fala, vocês poderem aproveitar o máximo possível. Isso é importante. Marketing jurídico, para vocês saberem como fazer, como atingir o cliente, como prospectar. Então, conhecer, estudar muito áreas correlatas e as áreas do conhecimento que são experts, até para que você se atualize sempre. Isso é o básico. Segundo, conhecer o público. É a pessoa destinatária da sua estratégia digital. É quem você vai se comunicar, com quem. Porque, por exemplo, se o público de vocês é o direito imobiliário voltado para o poder público, a comunicação vai ser muito diferente se vocês forem fazer a comunicação para o privado. As pessoas físicas, entende? A comunicação ela vai ser muito diferente. E vocês estudando comunicação vão conhecer as formas de acessar essas pessoas. Mas quem são essas pessoas? Onde elas estão? É que nem Globo Repórter. Onde elas vivem, que elas comem. É porque vocês vão poder acessá-las. Por exemplo, eu conheço uma advogada que ela só atua para mulheres ricas. Só mesmo, ela não atua para ninguém mais, só para mulheres ricas. Ela é uma advogada de mulher rica. Onde que ela encontra essas mulheres? Ela já se matriculou em 4 academias. Ela não mora aqui em Belo Horizonte, ela mora em outra capital. Ela se matriculou em 4 academias só fina para encontrar com essas mulheres. Então, cada dia ela vai em uma para encontrar, para bater papo, para conhecer naquele momento ali do pós-treino, sabe? Ela também vai em clínica de estética, fica lá conversando. Mas por quê? Quem que vai lá nesses lugares? E não é qualquer academia, não é qualquer clínica. São lugares tops, onde as clientes dela estão. Você é um advogado que busca parcerias profissionais. Onde que você vai encontrar? Nos eventos da OAB, nos eventos relacionados à sua área de atuação, por aí vai. Então a gente tem que conhecer o nosso cliente para saber onde buscá-lo, porque não vale a pena ficar esperando ele chegar, porque ele não vai chegar, você tem que trazer ele. É aquela ideia de todo mundo tem que saber o que você faz, porque se as pessoas sabem o que você faz, elas vão precisar resolver algum momento um problema ou preveni-lo. Posso até te contar uma história recente que aconteceu comigo, em que um conhecido, eu geralmente sempre me apresento como advogada e assim, falo um pouco da minha área, conto alguma experiência, acho importante até pra gente reforçar, né, que a gente realmente atua. E aí eu tava na rua, lá de casa, e um conhecido me cumprimentou. Eu vi que ele ficou olhando pra mim, beleza. No outro dia, ele já marcou uma consultoria comigo, já fechamos contrato, 2 dias depois o problema dele estava resolvido ou prevenido. Olha para vocês verem, bastou ele me ver para ele se lembrar e para que eu pudesse resolver algo para ele que já estava latente, que ele poderia ter resolvido há muito tempo. Imagina isso no digital, já que a gente está falando aqui na rede social. Imagina você lá, todos os dias, mostrando ao seu cliente quem é você, o que você faz, como você pode ajudar. O quanto que isso é poderoso, porque o digital é um ambiente que tem muitas funcionalidades e o poder de alcance é violento. Se você faz um post agora, a Elisa postou um story, se ela ver, tem no mínimo 30 visualizações. 30 pessoas viram o story dela. 30 pessoas é uma sala de aula. Entende? Então, por mais que ela não vai te chamar agora, naquele momento, um dia ela vai ver, vai precisar de você. Vai acordar dela. Então, conhecimento, conhecer o público e terceiro, que diz mais sobre a gente. Qual que é o seu objetivo?
Sabe no filme Alice no País das Maravilhas, quando a Alice se depara com vários caminhos e encontra o gato e fala, gato, pra que lado que eu vou? Aí o gato falou assim, pra onde você quer ir? Eu não sei. Aí ele fala, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, porque a estratégia vai mudar a depender de onde você quer. Por exemplo, se você me fala, Elisa, que você quer vender infoprodutos no digital, eu vou falar com você assim, então para com seus posts do seu perfil, porque você está se comunicando com o cliente final. E você não pode vender infoprodutos para ele, essa é uma vedação trazida pelo Provimento 205. Então olha só, o que ela vai ter que fazer? Mudar a estratégia dela toda de produção de conteúdo e também a comunicação, para que ela seja atrativa para advogados. Então é saber onde você quer chegar. Estratégia é isso, é você saber qual que é o seu objetivo, o seu foco, para você definir táticas, ou seja, passos, ações que vão te fazer chegar até lá. Esses pontos são essenciais para quem está começando hoje. E depois, investir em mais conhecimento, investir em fazer criativos melhores, vídeos, tráfego, sites. Natália, é um mito muito grande falar que eu preciso de muito dinheiro para começar. Isso realmente é um mito? Como que é na sua visão? O advogado que está querendo iniciar ali nas redes sociais, né, dar esse pontapé inicial, principalmente o jovem advogado, como que ele realmente inicia? Investimento financeiro não é necessário. Sabe quanto que custa verdadeiramente? R$0, porque tudo que a gente precisa, ó, tá na palma da nossa mão. Todo mundo tem celular, até quem não precisa tem, que são as crianças. Todo mundo tem celular. Utilizar o celular com a sua internet, você consegue fazer ouro. Isso a gente vê de grandes influenciadores. Recentemente, um recém-influenciador, ele desistiu da carreira porque ele não aguentou tanta pressão que o digital foi pra cima dele. Mas por quê? Ele fez algo engraçado que se tornou viral. Ele não se imaginava, mas aconteceu e ele não estava preparado para isso. Não era isso que ele queria, ele só queria ser um jogador de futebol. Só isso. Então, tudo que a gente precisa está na palma da nossa mão, que todo mundo tem. Não precisa investir dinheiro, não precisa terceirizar os serviços. É começar com o que você tem à disposição, com o que você sabe e com o número de seguidores que você tem, de interação que você tem. Por quê? Com frequência, com constância, você vai agregando, você vai construindo. Gente, eu comecei o meu perfil profissionalizando mesmo, lá como eu contei pra vocês no início aqui na nossa conversa, com 1.200 seguidores. E nem eram seguidores fiéis ou de qualidade, porque pouquíssimos deles eram meus colegas de faculdade, pouquíssimos estavam fazendo a prova da OAB. Mas eu fui lá e fiz. E hoje já é um perfil que cresceu um pouco. E ainda assim, com poucos seguidores, eu fiz a venda de infoprodutos, consultorias, e-books. Não, você construiu sua marca, né? Sua marca jurídica. Você construiu o seu nome, porque você está bem posicionada hoje dentro do mercado. Todo mundo te conhece dentro da advocacia. Não, conhece sim, o digital é uma referência. É uma referência. Você já se tornou uma referência. Que bom, mas é uma construção e ela continua. Porque se eu parar, o que vai acontecer? Não faz mais isso não, tchau. Vai só caindo. Só que, pra quem vai começar agora, vai levar um susto. Sabe por quê? Quando começa, o que vai acontecer? Perde seguidor, perde interação, as pessoas param de olhar. Mas isso é bom, sabe por quê? Você vai estar filtrando as pessoas que realmente querem consumir o seu conteúdo. E isso é ótimo, porque são pessoas que possivelmente vão virar clientes. Então aquelas que foram embora, deixa aí, porque elas não são interessantes para o negócio que você está construindo no digital. E ter essa constância, eu te acompanho, eu vejo um ponto que é muito vindo assim do seu posicionamento, é a constância. Você tá sempre ali, você tá sempre mostrando uma parte do seu dia, ou que você é muito dedicado a trabalho. E como que os advogados levam isso para dentro da rotina? O que é legal postar? O que quem está nos escutando, nos assistindo, pode aplicar aí para o seu dia a dia? Afinal de contas, rotina de advogado é muito chato, né? A gente fica muito ali. Só o cafezinho, né? Só o peticionando, dependendo. Não tem um atrativo em
imaginando que um espectador tá ali olhando, nossa, que legal, né? Não É um dia a dia mais monótono, porque a gente tá ali sentado, ou lendo, ou estudando, ou peticionando. Aí, atendendo cliente, você não pode postar. Né? Porque a gente tem uma vedação, a gente pode fazer uns stories, tô aqui com fulano, olha, porque assim, até que tem uns pontos, de vez em quando o cliente aparece com um lanche, a gente tem umas coisas assim, mas isso é muito raro. Isso é muito, mas isso é muito raro de acontecer. O dia a dia nosso é problema, telefone, ligação, computador, petição, estudando, manuseando um processo. O máximo do advogado imobiliarista é a gente ir no cartório, né? Assim, diferente. Diferente. Show, excelente pergunta. Essa era uma das coisas que eu ia mencionar aqui, porque a Ana falou o seguinte, agora eu tô começando a postar meus bastidores, mas eu não me sinto à vontade ainda, não sei se você lembra, não foi necessariamente com essas palavras. Não, na realidade é porque eu tenho mais resistência mesmo, talvez é uma imagem que eu tenho assim, não é, o bastidor em si, para os advogados é bastante interessante, mas para o cliente, muitas vezes ele não acha tanto, porque às vezes ele não compreende. Mas eu posso discordar antes da Natália falar? Claro. Você sabe o que acontece, Ana? Eu acho que quando a gente uma mostra. crença minha. Mas eu acho que quando a gente mostra isso, é uma experiência minha, falando para o cliente final, não para os advogados, o cliente gosta de ver o advogado literalmente se ferrando. Então, se você mostra que você está trabalhando até tarde, que você está dedicando, você está acordando outro dia cedo, você está, enfim, movimentando em algum sentido, o cliente, né, essa advogada realmente trabalha. E isso para o cliente gera para ele. Eu posso, assim, fugindo um pouquinho, eu postei. Teve uma feira aqui em Belo Horizonte de cavalos e eu fui 2 dias. Eu fui uma quarta e uma sexta. Primeiro. Acho que é isso mesmo, uma quarta e uma sexta. Quando eu fui na quarta a primeira vez, ok, os clientes bateram palminha, nos todos. Quando foi? Não, foi o inverso. Primeiro eu fui na sexta, depois eu fui na quarta. Então, quando eu fui na sexta, ok, bateram palminha, comentaram, que legal, Era sexta-feira à tarde. Quando eu voltei lá na quarta, que eu fui encontrar com o cliente, cara, os clientes, doutora, e meu processo? Doutora, você tá tipo assim, 2 vezes. Então, o cliente não queria me ver em diversão. O cliente queria ver eu dentro do escritório. Então o cliente gosta disso. E aí na hora que viu que eu não tava naquela rotina, tanto que eu trabalho mais um diazinho à tarde, quarta-feira à tarde, me deu um luxo. Gente, foi assim, tanto meu telefone quanto da Alana bombou de mensagens. Bombou. Tipo de cliente, doutora, e aquele caso? Doutora, e isso? Gente que a gente tinha conversado há poucos dias, mas por que nos viu no momento um pouco mais, assim, né? Viu que a gente não estava na nossa rotina. Então, o cliente gosta de ver rotina? Acredito que sim. Eu sinceramente ainda vou continuar. Eu ainda não mudei de ideia, justamente porque eu acho assim, nem tudo é interessante. A rotina, por exemplo, de qualquer profissional, independente, sei lá, um médico, um dentista, isso não vai me despertar interesse. A não ser que eu realmente esteja interessado. Por exemplo, ele coloca o problema dele na sua mão. Contando, sei lá, tô fazendo um implante. Eu tô falando do que realmente eu penso, não tô falando que isso é certo ou que é errado. É o que eu penso e a gente se baseia muito pelos nossos valores. Eu não fico olhando a rotina, né, do profissional. Quando eu tô precisando do dentista, aí eu vou olhar. E o que a gente vai pesquisar? Sei lá, vai fazer um implante. Aí a pessoa vai lá e quer saber tudo de implante, aí procura, né? Mas no dia a dia, geralmente, ou se você já fez, ou se você quer fazer, aí talvez te desperte. Mas o cliente... Mas geralmente, isso é muito pessoal. Eu não sei. Porque tem pessoas que gostam de ver a rotina do outro, de olhar, de saber o que a pessoa tá fazendo. Aí é um interesse, isso é muito particular. Isso realmente é muito pessoal mesmo. Por quê? Tem gente que gosta da fofoca. Por exemplo, você posta lá, você tá divertindo, tá lá, não tá cuidando do meu processo. Deixa eu ver o que ela tá arrumando. Ou então ela não tá cuidando do meu processo, é um folgado, só quer meu dinheiro. Tem disso também. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o que é interessante pro seu cliente? A partir do momento em que você decide transformar o seu perfil em um perfil profissional, pode postar conteúdos tranquilos com seus filhos, no lazer, pode. Só que tem que ter moderação. Porque será que isso é interessante para a visão que o meu cliente vai ter de mim? Vai que em algum desses processos que você está mexendo, que o cliente te cobrou, dá errado, o que o cliente vai falar? Você não se dedicou, você estava lá na feira,
E, na verdade, eu estava na feira, ainda postei, porque a gente era reuniu com o profissional, cliente, ainda postei, assim, os documentos meio que... Era um compromisso profissional. Era um compromisso profissional, mas peraí, eu não estava dentro do escritório. Sim. Tudo tem medida, tem que ter moderação, porque nem sempre isso vai contribuir para o seu cliente em algo e nem mesmo a sua imagem em frente ao cliente. Eu defendo muito a ideia da liberdade. Mais uma vez, você tem que fazer o que você se sentir à vontade. Não é porque o Reels com dança e sensualidade tem mais resultado que você tem que fazer. Opa, peraí, como que é a imagem que eu quero transmitir para o meu cliente? Eu quero transmitir a imagem de uma mulher sensual, o cliente vai me contratar por causa disso, porque eu posso resolver o problema dele. Eu quero passar a imagem que eu vou em eventos, isso vai ser interessante? Esse é o primeiro ponto. E será que você se sente à vontade de compartilhar isso? Que eu acho que é o mais importante, porque às vezes você não se sente à vontade ou não vê sentido no compartilhamento dessa rotina. Aí não adianta, porque se tentar fazer, vai ficar forçado ou não vai ficar à vontade, não gosta, aí não fica legal, aí você vai ter um olhar crítico. Então, não é porque todos fazem isso que a gente às vezes tem que fazer. Eu acho que você tem que ter essa personalidade. Sim, mas assim, eu acho, Ana, até mesmo Vai puxar minha orelha agora. Até mesmo vai puxar minha orelha agora. Ela faz muita coisa legal, ela faz muita coisa legal. A Ana é uma super profissional, então assim, às vezes ela ia ali, comenta um assunto tem pauta. Hoje mesmo teve uma publicação no Diário Oficial, postaram lá no grupo da AMAD, então assim, eu também não, mas eu vi rapidamente assim, depois eu vi também que tá lá no PJE sobre a questão do protesto, já na tela inicial, mas eu vi tudo isso porque mandaram no grupo da AMAD. E aí, você ir lá, abrir os seus stories, fazer um comentário, a Ana... Não, eu faço esse podcast aqui, assim, de atrevida, tá? Porque quando ela abre a boca, ela acaba comigo. E ela é uma super profissional, então, assim, fazer esse tipo de comentário, levar um pouquinho... Não, eu acho importante, isso mas é interessante, porque você mostra pro cliente que você tá se atualizando a todo momento. E vai trazer novidades que muitas vezes outros profissionais não fizeram e ao invés deles fazerem, eles vão repostar você. Porque você sai no meio da tarde, é como se, nossa, peraí, eu tenho que me arrumar primeiro para fazer um videozinho aqui. E outro ponto antes da gente avançar, a gente tem que educar nosso cliente. Sabe por quê? Se você posta trabalhando meia-noite, se o cliente manda mensagem, você vai atender. Você tá trabalhando, Você tá trabalhando. Ele acha que você tá disponível. Você fez um post aqui meia-noite, por que você não me atendeu? Entende? Passei mensagem, você não respondeu, porque tem cliente. A gente também tem que ter o nosso momento de trabalho, o nosso momento de lazer, entende? Não é porque é bonito, que as pessoas veem esforço, que a gente precisa postar, a gente precisa mostrar, porque se o cliente ele vier nos procurar, a gente vai ter que atender. Tirando os criminalistas que ficam com o telefone ligado às 24 horas. Eles realmente ficam de plantão. Eles ficam de plantão, eles atendem, eles postam. Faz parte tem que fazer parte da nossa realidade. Se os advogados imobiliários, eu sou da área do direito civil do consumidor, então, se os advogados imobiliários, eles não trabalham nesse horário, até porque cartório funciona até 2 horas da tarde, né? 17. Até 5. Ah, é mesmo? Achei que eles abrem 10 e fechavam 2. Não. O que era 10? De 9, era banco. Não, já teve, mas banco de interior. Contém ironia. Tá. Não, mas às vezes, por alguma razão, em algum momento... mas geralmente eles fecham o horário de almoço, tem alguns que interior, então fecha mesmo. Fecha mesmo, vai pra casa, volta. Horário líquido, né, de trabalho. Mas enfim... tem que educar mesmo para o cliente não te achar assim, disponível a todo tempo, parecendo que você está com o tempo sobrando e faltando cliente também. Isso acontece muitas vezes, todo mundo já passou por isso. Você está ali na rede social, às vezes conversando com um amigo, já 10 horas da noite, e aí o cliente te chama, né? Às vezes ou no direct, ou às vezes até no WhatsApp. E aí você vai ali, sem querer, você está online, você acaba tendo que responder. Eu não consigo ignorar. Não, eu acabo respondendo. E em tese, a gente não teria, porque ele está perguntando às vezes dúvidas jurídicas, às vezes você tem que explicar. Então você muda, né? Você está com a chave ali no lazer e tal, e você está ali, às vezes, vendo alguma coisa, conversando com alguém, um familiar, um amigo, e de repente o cliente te chama e você volta a trabalhar. Isso acontece muito. Isso acontece o tempo muito. inteiro. E aí eu não consigo, também não consigo ir embora e não falar nada.
pelo menos eu tenho que dar uma satisfação. Eu não consigo realmente ignorar a pessoa. Às E em tese vezes, eu não seria obrigada a responder. Às vezes, pergunta alguma coisa do processo e na hora você Como não que tá meu processo? E tipo assim, peraí, eu lembro a última coisa, mas eu teria que olhar A pra gente ver gosta se de certificar, realmente olhar. teve alguma movimentação nos últimos dias. E aí eu falo, olha, eu te dou retorno na segunda, porque eu tenho clientes que às vezes mandam mensagem sexta-feira à noite. Olha, eu te dou um retorno na segunda, eu vou conferir, mas o último andamento foi tal, mas eu vou conferir na segunda-feira eu te retorno. E é perfil também de cliente. Eu tenho uma cliente que eu já percebi, ela sempre me manda mensagens sexta à noite ou final de semana. Deve ser porque é o momento que ela para pra pensar nesse assunto. E aí, antes eu até de vez em quando eu tava respondendo, mas aí agora eu já deixo pra responder na segunda. Porque realmente são mensagens, às vezes áudios, enfim. Aí eu falei, não, como o caso não é urgente, ele pode aguardar, não tem essa demanda, a gente já sabe também. E já que a gente tá filtra, falando do né? universo digital, a gente pode falar também das mensagens automáticas, que não tem nenhum problema. O que tem problema é se o atendimento foi totalmente automatizado, robotizado. Mas, por exemplo, horário de trabalho finalizou às 18 horas, faz o disparo automático de mensagens. Olha, agradeço a sua mensagem, no momento de estou disponível, o horário de atendimento é de tal horário, assim que possível eu te dou um retorno. Pronto, você respondeu de certo modo. Porque o cliente ele precisa entender que você não é um advogado 100% do tempo. Também tem uma vida. E aí às vezes, como aquele problema para ele é tão importante, então ele às vezes, e nós temos resolvendo, né, solucionando, buscando de todos os nossos clientes, né? Então assim, às vezes para ele é o único problema que ele tem, como nós mexemos com patrimônio, causa muita ansiedade. Então a pessoa, mas mesmo se a pessoa tem uma demanda, ela sempre vai atrás do advogado e a gente percebe isso muito na própria segunda. Muito. Segunda, muitos clientes nos ligam, passam mensagem, porque ele pensou, né, no final de semana, vou ligar para minha advogada, vou passar mensagem para saber como está o meu processo. Exatamente. Comigo acontece a mesma coisa, muito tanto que eu nem normal. marco compromisso muito pesado Na segunda eu também porque evito. aí é um dia pesado, porque todo mundo manda mensagem. Todo mundo que liga, e aí a gente, óbvio que a gente tem que atender, dar retorno, então é um dia que eu também evito de ter muito compromisso na segunda justamente por isso, porque a gente já tem essa demanda de cliente pedindo retorno e a gente quer atender e quer atender bem. Então eu acho que a gente tem que se preocupar com isso também, ter esse cuidado, né? E aí assim, eu não tenho dois números de celulares, mas também talvez não. a gente comece a pensar, isso de certa forma Nas resolveria. férias é maravilhoso, eu tive a experiência de fazer nas férias isso, mas depois perdeu o sentido, assim, porque você acaba ficando com um desligado. Pois isso que eu fico pensando. Aí eu acho na hora que você vê se tá respondendo os dois, tá? Aí fica assim, elas por elas. é melhor às vezes centralizar num aparelho, né? Mas a gente não pode pôr mensagem automática, porque aí um familiar vai ligar, um amigo vai mandar isso, mensagem, aí vai ficar aquela mensagem automática, né? Mas o aí tempo tem como inteiro. escolher as Tem como pessoas. escolher, eu não sabia. Porque eu vejo muito chegando em grupo, né? Você tá ali, alguém te marca no grupo e chega. Eu não sabia. Eu nunca utilizei. Tem como Bom saber, retirar, já valeu as pessoas. olha. Então assim, às vezes a gente já pode selecionar os clientes que, né, entrarem depois desse horário. Excelente dica. Excelente dica. Porque vou dar uma olhada isso acaba nisso. salvando Vale mesmo. muito a pena, sabe? Porque muitas vezes, assim, quando você não coloca, você não responde, a pessoa acha que você não tá querendo responder, você tá ignorando. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, eu me organizo da seguinte forma. Eu começo de baixo pra cima a responder. As Aí, mais por exemplo, antigas. exatamente, Eu faço isso Eu também. faço isso também. A pessoa foi a primeira a mandar, tá lá embaixo. Aí ela vai e reitera o pedido, vai lá pra cima. Aí você tá quase chegando, ela vai reiterar. Ela vai e lá manda pra de cima. novo. Você não consegue responder. Nunca consegue responder porque ela vai reiterando. Então, quando você coloca a mensagem automática, ela já não foi respondida, ela vai esperar você entrar em contato lá embaixo, né, pra sanar a dúvida dela. Então, é uma Excelente. estratégia Eu vou boa. adotar. Eu vou dar uma olhada isso. nisso. E por que isso é importante? O atendimento é o seu cliente. Isso tem a ver com atendimento. Atendimento. Ele tem que se sentir bem atendido, recepcionado, acolhido. Naquele momento da dor, do patrimônio dele que está sendo ali perdido, ou, né? Enfim, ele precisa de alguém para apoiar. E mesmo que seja uma mensagem automática, pelo menos ele fala, ela recebeu. E às vezes a gente entra no aplicativo para obter um documento, obter alguma informação, e aí o cliente te manda mensagem. Isso acontece até no horário comercial também.
né? E aí a gente tem que dar uma paradinha e isso acontece sempre, né? E aí, daqui a pouco eu te retorno. Ter sempre esse cuidado é importante. Isso. Né? Porque muitas vezes a pessoa tá tão apressada que deixa, vou responder depois, a gente acaba esquecendo. O meu dá a notificação de leitura e tal, eu não deixo sem a notificação justamente para o cliente saber que horas e que momento eu li. Natália, falando sobre comunicação, o que você traz de dica aí para ter uma comunicação mais eficiente nas redes sociais? O que você acha que deve ser aplicado? Perfeito. Vamos lá nas 3 orientações. Eu gosto de numerar para todo mundo conseguir acompanhar. Para falar de comunicação, a gente tem que entender, primeiro de tudo, para você comunicar, você tem que ter alguns requisitos. Primeiro, o emissor, que é aquele que emite a mensagem, o receptor, que é aquele que vai receber a mensagem, o canal, que é o ambiente que vai ser circulado a mensagem, a própria mensagem, que tem que ser adequada a tudo isso, ao canal, a pessoa que está recebendo, e o código, que é a forma que a pessoa vai receber essa mensagem. Então, isso é uma introdução à teoria da comunicação bem rápida e básica. Segundo ponto, a gente falou de canal. Qual que é o canal de comunicação que eu vou utilizar para comunicar com o meu cliente? Isso também faz parte da eficácia da sua comunicação. Vocês são da área do imobiliário. O seu cliente não está no TikTok. Vale a pena você estar lá nessa rede social, fazendo dancinha, produzindo um conteúdo em áudio? Não vale, porque ele não vai estar lá. Então, se você utiliza o TikTok para falar com o cliente do imobiliário, o que está acontecendo com a sua comunicação? Um ruído, está sendo completamente falha, está acontecendo ali um vício, um problema, não vai chegar no receptor. Aí, o cliente do imobiliário, geralmente ele está onde? No Instagram, ele está lendo ali o Google. É legal você ter um site, é legal investir no Google Meu Negócio, é legal você investir no perfil no Instagram, no Facebook, justamente para alcançar o seu cliente. E aí, então, a mensagem vai chegar no receptor, ok? E a gente também falou na mensagem, que é o código, através do formato dessa mensagem. Qual que é o formato de conteúdo que o meu cliente gosta de consumir? Eu perguntei para você se o cliente do imobiliário ele lê artigo científico. Não. Então não adianta você ficar produzindo artigo científico a todo tempo. É legal ter um livro? Livro, uma coletânea, participar muito, porque isso acaba reforçando a sua autoridade sobre um determinado assunto. Mas não é interessante você ficar investindo nisso a todo tempo, porque o seu cliente ele não vai ler. Então, para prospecção de clientes, não é eficaz. Mas você diz que ele gosta de ler artigo. Ótimo, pelo menos uma a cada 15 dias, no blog do próprio site, num blog como o Jus Brasil, por aí vai. Ele gosta de consumir conteúdo em vídeo, em áudio. Investe mais naquilo que faz sentido para o seu cliente. Eu tenho clientes que gostam de consumir vídeo, áudio, outros textos, outro carrossel. Faz uma mescla, cada dia da semana faz alguma coisa diferente para poder atingir o seu cliente. Até porque se você não faz da forma que ele gosta, mas faz da forma que você se sente confortável para fazer, aí retoma aquela mesma frase que eu disse anteriormente. Não é sobre você, é sobre o seu cliente. Então, entendendo a teoria da comunicação, o canal de comunicação e o formato, o código que você vai utilizar nessa comunicação essencial para uma comunicação assertiva. É como a comunicação assertiva, eficaz, é como colocar o dedo no nariz, aquela que cabe certinho, sabe? Quando uma criança coloca o dedo no nariz, é o comprimento certo, porque cabe, é algo que conecta. E a gente falando aqui da conexão, né? Como um bônus aí, a dica de comunicação. Quando você entende o seu cliente, quais são as dificuldades, as dores dele, você falou sobre o tema que a pessoa te chamou, falou, eu tô passando por isso. É porque você entendeu qual que é os problemas mais frequentes que as pessoas estão passando. Não adianta você falar sobre uma dificuldade que você teve na advocacia, sendo que para o seu cliente isso vai parecer mais uma fraqueza do que propriamente um quesito de autoridade para a pontuação dele. Entende? Então isso tudo precisa ser pontuado para que não haja nenhuma falha, nenhum ruído. Uma dúvida que me surgiu que você está falando do TikTok, eu particularmente gosto do TikTok e realmente o nosso público não está lá, nosso cliente não está lá. Mas talvez uma pessoa pensando no futuro, ele estará.
Porque são as pessoas, então isso vai ficar na cabeça, não agora, porque essas pessoas que consomem o TikTok, elas não têm imóveis, não compram imóveis, enfim, porque ainda não é esse público. Mas daqui 20, sei lá, 10 anos, ela vai estar. E ela vai estar comprando. Será que vai existir ainda? Não sei. Mas ela vai lembrar de for você. conhecida. Não sei. É. Foi uma dúvida que eu tive. Quando ela citou, será que não inteligente. seria mas isso é uma estratégia. Pessoa pensando a longo prazo de criar um perfil ali, orientando, aí, sei lá, um jovem ali, sei lá, com 20 anos, não sei nem qual é a faixa etária do TikTok. Mas tá ali e ele vai, né, tá lá. Consumindo, tem essa advogada que faz direito imobiliário, nem sabe o que é, nunca comprou imóvel, não tá interessado muito, mas tá ali, batendo toda hora. Aí quando ele precisar, quando ele for comprar o primeiro imóvel, talvez ele lembre desse advogado. Não sei. Isso seria uma estratégia. Quando é deferida porque está no local certo e não sabido. Então a gente não tem como prever que isso vai ser realmente uma estratégia eficaz. Porque se você fala assim, daqui 10 anos, daqui 5 anos para os mais famosos. O custo de aquisição do cliente pode ser muito alto, né? Será que não dá pra demandou saber. muito Será tempo que ele ali? já consumiu mesmo o seu conteúdo antes? Será que é uma coisa... Porque assim, como que a rede social funciona? Através de algoritmo. O algoritmo, ele é com um código digital que leva para a pessoa o conteúdo que ela se interessa. Hoje, essa pessoa, esse jovem, que geralmente no TikTok é de 8 até 24 anos, 25, tem alguns professores ali também que ensinam Enem, provas, exames. Professor. Depende muito de qual é o público, mas geralmente essa galera é bem jovem. Então, olha só, se a gente for parar para pensar, essas pessoas, elas adquiriram um imóvel em 5 anos. Será que essa rede social ela vai existir? Não dá pra saber. A gente pensar no algoritmo, será que essa pessoa pesquisa esse assunto para aparecer para ela hoje e ela se lembrar lá na frente? Não tem como saber. O que eu sugiro para você? Não desperdiçar o seu tempo hoje fazendo isso, porque é melhor você investir no que vai fazer sentido para você hoje. Porque amanhã o Instagram pode desaparecer, o podcast pode nem fazer sentido mais. Gente, podcast há 2 anos nem tinha tanta movimentação assim. Era uma coisa assim muito difícil, né? Muito business, somente grandes empresas, somente empresários tinham isso. Hoje é mais acessível a todas as pessoas que desejam investir nessa forma de comunicação. Então, o mundo digital, ele é muito flexível, ele muda a cada dia. Hoje a gente está falando de metaverso. Será que não seria mais negócio você estar lá dentro, ao invés de investir em coisas que são externas? Entende? Então, você tem que pensar para o futuro, não para algo que já está acontecendo, mas investir no que você já está fazendo, que é a sua rede social, o seu cliente de hoje. Nath, e uma coisa, muitas vezes, assim, eu sou muito frequente nas redes sociais e utilizo muito, sei da importância, mas tem dia que bate aquela síndrome da impostora, assim, de nossa, eu sou ridícula, o que eu tô fazendo aqui? Não, é muito ruim, eu sou muito ruim. Tem isso, então. Tem. Como lidar com isso? Como que a gente, ou como lidar com o dia de bloqueio criativo? O que você traz de dica, assim? Porque isso acontece. Por exemplo, tem fase que, não vem o que postar, sabe? Assim, por mais que você domine o conteúdo, que você sabe, mas eu não tô criativa, ou eu não estou achando que eu sou boa o suficiente. Olha, eu vou te dar uma dica infalível. Você abre o seu aplicativo do banco e... Tô brincando. Talvez isso funcione. Mas olha só, estrategicamente falando, deixa um banco de publicações prontas, porque isso realmente acontece. Acontece até comigo, que, como você disse, sou uma constante, uma frequente na rede social. Mas tem dia que eu não tô nem afim de aparecer, não tô nem afim de fazer nada, sabe? O que eu faço? Já tenho pronto. É só postar. Ou então, o próprio estúdio de criação do Facebook faz isso pra mim. Então, muitas vezes, você não tá bem pra fazer. Só que isso não importa pro seu cliente. Então, ele precisa do conteúdo que você tem a passar. Deixa pronto. Deixa um banco de dados pronto para que você, nos dias péssimos, chega lá e posta. O que eu faço nos stories, que era o assunto até que a gente estava falando antes, de mostrar minha rotina chata de advocacia pro cliente, que muitas vezes nem interessa. Posta você trabalhando, posta você fazendo algo diferente, um contrato, uma reflexão. Isso tem muitos perfis que dão certo. E feedbacks que eu recebo assim, de perfis pequenos. Nossa, meus clientes adoram essas reflexões.
Ou então posta algo que você adquiriu para o escritório que pode fazer a diferença no atendimento dele. Por exemplo, você comprou uma cadeira confortável, mas tem que tomar cuidado para não parecer uma ostentação, né? Que não pode mostrar o tamanho do escritório para captação de clientes. Mas tentar assim, mostrar o que acontece no seu dia. Se um dia não apareceu nada interessante, não posta, sabe? É liberdade, gente. A gente tem que buscar isso diariamente. Mas aí, se você quer prospectar cliente, se você quer atingir pessoas, aí você tem que pensar em fazer mesmo. Então, ir em eventos, postar ali que você tá se capacitando, investindo no atendimento, investindo no conhecimento para melhor prestação de serviço. Você mostra o café com a advogada parceira, mostra um documento, vai na feira lá dos cavalos, posta a reunião com o cliente, mostra um pouco dos bastidores. É isso. Não é obrigado você fazer, mas se você quer, você vai ter que fazer. Então é movimentar sua rotina para fazer ser algo interessante a partir do que você quer passar para o seu cliente. Simplesmente isso. E você pensa assim, essa frequência, você recomenda, tem que ter, sei lá, 10 stories diários, 3 posts semanais, enfim, você adota alguma regra ou não? A regra é não ter regra? Não, eu não gosto de estabelecer esse tipo de regra, vai muito da sua rotina e do seu compromisso. Eu tenho uma meta pro meu posicionamento. Qual que é a sua meta, Nath? Fora de lançamento é 10 stories por dia. 10. 10, mas 10 você gravando. Não, o 10 ali, Assim, independente se você aparece ou não. Um planejamento diário, que é, por exemplo, caixinha de perguntas, quantas eu respondo, ou então alguma enquete pra chamar pra post que eu vou fazer no feed, ou então recebi uma pergunta no direct, eu começo a perguntar às pessoas pra elas me responderem, entendeu? Então tem um planejamento de story também, mas a minha meta fora de lançamento é 10. Dentro de lançamento é 20 e ainda assim é pouco. Mas é o que funciona pra minha audiência. Tem pessoas que falam assim, você tem que postar 50 por dia, não sei o quê. Mas a minha audiência ela não assiste tudo isso. E não é postar tudo de uma vez. É postar 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Na hora que você vê, você postou os 10. Entende? Mas a minha rotina, ela me proporciona isso. Eu tenho uma rotina movimentada, muitas coisas pra fazer durante o dia. Então isso acaba possibilitando facilmente fazer 10 stories diariamente. Essa é uma meta. Fim de semana, que eu gosto de ficar mais offline. Se eu não consigo fazer, tudo bem. Tá tranquilo. E como que você se organiza, olhando agora já na parte de planejamento? Você utiliza o quê? O Trello, o planilha? Dá uma dica aí, até mesmo pra gente conseguir. Quem tá querendo. Excelente. Planejamento é uma chave muito importante. Depois que você estuda, entende qual que é o seu objetivo, sabe qual é o seu público. Por quê? Quando você não tem planejamento, vai acontecer na hora que der. E geralmente produção de conteúdo, por não trazer um retorno imediato, não vai acontecer nunca se você deixar na hora que der. Porque sempre vai ter um imprevisto, você vai ser sempre pego de surpresa, nunca vai ter criatividade no dia, vai ter um dia cansativo, não vai estar rolando. Então, tem que deixar pronto. Como que hoje eu faço? Eu organizo a minha agenda no Google Agenda, onde eu posso acessar de onde eu estiver, do celular, do computador, acessando a minha conta do Google. Então, agendo todos os meus compromissos lá e agendo por blocos, ou seja, segunda-feira, quarta e sexta é o dia da advocacia. Então, de manhã, fazendo relatório de processos, à tarde, fazendo alguma diligência ou atendimento, terça e quinta é direito na escola e comissões da OAB. Então eu foco totalmente em fazer isso. Sábado também. Domingo é um dia que eu não trabalho, a não ser que eu tenha um volume de trabalho muito grande durante a semana, e aí é o dia que tem que trabalhar. É o dia que tem que colocar as coisas em ordem, né? Pra não deixar acumular para a próxima semana. E aí, o que eu faço? Com o que isso tem a ver com a produção de conteúdo? Eu sempre aloco compromissos, os meus posts, na verdade, de acordo com os meus compromissos. Mas porque faz sentido para mim. Eu trabalho com advogados, estou no meio de advogados. Agora, como você pode adequar isso à sua realidade? Se você, por exemplo, na segunda-feira, vai em um evento da área de direito imobiliário, o que você faz? Um post sobre isso. Por exemplo, hoje eu vim aqui no podcast, é o meu primeiro podcast. Uma das metas para esse ano era estar no podcast. O post já está pronto. Amanhã já vai estar feito. Exatamente, só faltava a foto. A foto já tem. A legenda também.
Então, se você na segunda-feira vai em um evento de direito imobiliário, o que você faz? Já deixa mais ou menos pronto ali, faz um pequeno relatório, assim, gente, linguagem acessível, o que você estava buscando no evento, para, depois que tirar foto, fazer a publicação. E aproveitar aquela segunda-feira de evento para ser frequente ali na sua rede social, no digital. Aí, na quarta-feira, você vai no cartório. Interessante você postar um bastidor ali na vida. Por exemplo, você lá no cartório. Na sexta-feira, um conteúdo mais leve, uma frase, alguma coisa assim. Ótimo, fechou a semana. Pra quem tá começando, não faz 7 posts por semana, não. Sabe por quê? Você tem que prezar no início. Não, sempre, né? Não só no início. Pela qualidade do seu conteúdo. Quando você foca em quantidade, você acaba fazendo conteúdos genéricos, rasos, sem nenhum conteúdo de qualidade que vai reforçar ali para o que você veio, o que você sabe. Então é melhor fazer conteúdos bons, de qualidade, para atrair o que você deseja, que é o cliente reconhecendo uma autoridade, uma referência naquele assunto. Então eu me organizo dessa forma, já deixo tudo pronto, considerando ali uma previsão do que vai acontecer na minha semana. Aí se a Elisa me manda mensagem, eu falo assim, não vai dar, Nath, não vamos conseguir gravar. Eu já tenho post para colocar no lugar, já tenho uma base de dados pronta. E o principal, gente, que muita gente ignora, ter um bloco de notas, que é onde você tá ligado o dia inteiro, e que a qualquer momento você pode preencher, editar, uma lista de ideias de conteúdo. Por exemplo, você tá lá na audiência, o cliente fala uma coisa interessante, explicitamente você pega o celular e anota, que é algo que pode gerar uma publicação. Eu tenho também no bloco de notas, mas eu tenho utilizado muito o Trello. E aí, o que eu fiz no meu Trello, né? Eu criei um Trello só de produção de conteúdo imobiliário. E aí, eu coloquei uma coluna só de ideias, tipo assim, alguma frase ou algum tema para stories. Aí tem um tema de stories imobiliário, né? Alguma coisa para eu falar, para aquele dia que alguma pergunta, alguma coisa. Então tem o tema de conteúdo para stories, mas tem, por exemplo, de manhã, que era uma frase, tenho ali já um monte de frase também que eu venho, coloco, ou alguma outra, ou algum outro tema. Então tem as colunas de stories para que eu possa até me direcionar. Óbvio que o mês que eu tô um pouco mais focada, assim, deixar tudo organizado, eu consigo deixar por datas e dias. Aí, assim, eu postei aquele ali, eu já dou o check lá nele, já passo ele pro fundo. Aí de tempos em tempos a gente reativa ele, né? Mas eu já deixo. A mesma coisa, por exemplo, eu tenho que me dar suporte nas redes sociais, mas o motivacional eu gosto muito de escrever. Então eu já vou deixando também. Tive uma ideia de motivacional, já rascunho ali, mas depois eu monto a legenda. Aí a mesma coisa. Tem uns assim que eu só jogo o tema e tá lá com a tag falando que eu tenho que revisar a legenda, ou que eu tenho que escrever a legenda, mas só o tema. E aí depois eu volto preenchendo. Então assim, o Trello me dá um suporte grande nisso. Perfeito. Excelente. Eu faço no Trello também, deixo a base de dados lá, mas geralmente eu já agendo os posts no estúdio de criação, então se eu estiver em qualquer lugar eles vão ser postados mesmo que eu não tenha internet. Mesmo? Você deixa mesmo nos stories já agendado? Não, story não tem como agendar. Story é vida real mesmo, é no momento. Eu também deixo o feed também agendado, mas os stories também eu vou postando. Até porque eu acho, se a gente usa o vídeo sai numa qualidade bem ruim nos stories. E o story é mais vida real mesmo, história, porque senão fica estranho, né? Fica falso também. Você tá fazendo uma coisa, mas você tá fazendo uma outra, diversa, aí você encontra a pessoa, mas você não estava em tal lugar fazendo tal coisa, fica estranho. Então, tentar refletir mais a realidade mesmo. Mas eu deixo algumas coisas, por exemplo, a gente faz isso. A gente vai numa cafeteria, se a gente toma 2 cafés, então um café vai na hora e eu já deixo na minha foto ali para outro dia. Outro banco Ou de dados. então outra posição, outro ângulo. Então sempre sai. Mas eu tenho sempre ali alguma produção. Aí, por exemplo, esses dias eu mandei uma mensagem, né? Vou até falar isso lá pra Ana. Eu postei um almoço com você no domingo. Eu vi depois não ela rindo. Não posta nada, porque eu já postei o almoço. Eu postei. Eu vi depois, acho que eu vi no outro dia. Mas era domingo, eu tava querendo chamar a atenção de alguém.
Não, mas eu acho bacana, assim, da forma como vocês, né, se dedicam e eu acompanhei o crescimento da Elise, então eu sei como que isso reflete, né, no trabalho dela hoje, o impacto que deu. Então, assim, eu acho muito bacana. Vou superar minhas crenças, prometo. Vou tentar esforçar. É um dia de cada vez, um passo de formiguinha, ver se isso realmente faz sentido pro seu negócio hoje, porque muitas vezes pode ser que seu escritório já seja sólido o suficiente. Mas é importante. Não, é importante. Utilizar justamente para que você se mantenha antenada, atualizada, consiga novas possibilidades e quem sabe atue em outras possibilidades, se renove mesmo depois de tanto tempo de carreira. Verdade. Nossa, Nath, assim, o papo fluiu. Nó, que não delícia. Senti também, gente, também não senti, realmente foi muito legal. Ai, a gente vai lá no Globoplay. Nossa, mas assim, o papo hoje eu tive vários insights, quero postar algumas coisas, depois eu vou, tem muita coisa que falou, eu quero ouvir de novo esse podcast, quero anotar algumas coisas, porque pra mim foi muito bom. E tenho certeza, né, Ana, que a gente vai despertou muita coisa. E que a turma também da AMAD que estiver assistindo vai gostar muito. E, assim, tem duas perguntas, né, já encaminhando pro final, que a gente tem feito para todo mundo que tá passando por aqui. Qual que é uma frase da sua vida, aquela frase assim, o dia que eu não tô legal, o dia que eu preciso de uma motivação extra, o dia que é aquela frase que eu tenho como lema de vida? Uma frase que eu tenho gostado bastante neste ano é fazer o que tem que ser feito. Se a gente quer alcançar alguma coisa, se a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem que fazer, simplesmente. Um exemplo bem prático, eu vejo pessoas postando foto na academia e falando assim, tá pago. Pagou pra quem, gente? Não é assim. Não é tá pago, é tá feito. Se você se comprometeu a isso, você não tá pagando nada pra ninguém, você tá fazendo algo por você, que foi você que se comprometeu. Ninguém tá te obrigando a estar ali ou tá. Então, se você quer utilizar marketing jurídico, estratégias digitais, o próprio digital, para prospectar cliente, enfim, para atingir o seu objetivo, faz o que tem que ser feito. Para de dar desculpa, de falar, amanhã eu faço. Ah, vou esperar eu comprar um celular melhor. Ah, vou esperar eu arrumar meu cabelo. Ah, vou esperar. Espera mais, vai esperando. Vai esperando até você não fazer mais o que tem que ser feito. Se é isso que tem que ser feito para você atingir o seu objetivo, que você está esperando o que é para fazer. Exatamente. E um livro que seja, que te dê um despertar, dê uma virada de chave, que você às vezes já releu várias vezes, que é aquele ali que fica ali na sua cabeceira. É o Essencialismo e o Sem Esforço, que são do mesmo autor. E por que esse livro? Até anotei ele aqui para eu não esquecer, porque ele foi o livro que mais fez sentido para mim de todos os livros que eu li durante a minha jornada. Eu trabalhava, vale a pena citar um breve trecho aqui, na Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Eu consegui esse trabalho no início da pandemia e foi muito bom, porque no início da pandemia eu estava no início da minha carreira. Estava começando a advocacia e a gente sabe os percalços que a gente passa. E com a pandemia ainda seria algo estarrecedor. Foi então que com esse trabalho eu consegui conciliar com a minha produção de conteúdo e com outras tarefas que eu exercia. Só que, assim, chegou uma época que eu tava tão esgotada, tão cheia de trabalho para fazer, o meu marketing estava dando certo, tava chegando cliente de advocacia, clientes de marketing, os meus outros clientes fixos já estavam muito posicionados, estavam demandando por novas coisas, que às vezes eu precisava gravar um story, eu entrava dentro do banheiro da Secretaria de Saúde para poder gravar. Teve até uma história que apareceu a tampa do vaso. E tinha que ser rápido, sabe? Porque às vezes entravam pessoas no banheiro, eu tinha que ficar esperando a pessoa sair. Aí eu entrava no banheiro, minha chefe ficava duvidosa, né? E aí o que eu fiz? Eu li esse livro, ganhei esse livro e li no momento certo, porque era a hora de escolher o que era essencial para mim. Não adiantava eu ficar ramificando os meus desejos, os meus interesses, sendo que eu não ia conseguir atingir o objetivo que eu tanto queria. Então eu decidi me desligar. Depois de 1 ano e meio, trabalhando todos os dias, ralando mesmo, como contratada, eu abri mão e não me arrependo, porque foi a partir daí que eu tive um start para investir no que realmente eu precisava. Fiz o que tinha que ser feito. Bacana. Legal, muito e legal. Esse livro também me virou algumas chaves até mesmo pra conseguir enxugar. Eu senti que eu tava fazendo muita coisa, que minha energia tava indo muito. E foi um livro que eu escutei, inclusive o Érico Rocha falando que foi o livro que virou a chave pra ele. Escutei ele falar isso várias vezes. Falei, não, eu quero ler esse livro. E aí eu ganhei esse livro da Pamela.
Ela mandou entregar lá em casa, eu acho que agradecendo alguma coisa, e aí me mandou entregar, então pra mim foi uma surpresa. E aí eu li esse livro também, é um livro que virou muitas chaves pra mim no momento certo. Tanto que aí eu enxuguei, foquei muito mais ali na produção de conteúdo de imobiliário, porque eu falava muito de marketing. Eu falei, agora nesse momento já não faz sentido mais, porque quando eu comecei a falar de marketing nas redes sociais, eu tava num outro momento da minha carreira, eu tava como associada, então, e agora eu preciso de cliente, peraí, eu tô como aqui, tô autônoma, então ali mudou muita coisa também pra mim. A gente precisa focar, né? Focar. Porque aí o caminho que a gente vai seguir é só para aquele objetivo. E assim, e na nossa rotina, no dia a dia, o tempo todo a gente tem que escolher. Por exemplo, peraí, eu tive recentemente um convite para entrar numa comissão da OAB. Eu falei, peraí, faz sentido para mim entrar nessa comissão? Não, então peraí. Não, eu vou declinar, porque não faz. Faz sentido eu estar nesse determinado grupo, não faz. Então peraí, a gente tem que seguir ali, porque é o tempo todo, se desvirtua. Isso acontece até com cliente. Peraí, aparece um cliente de outra... Ai, mas de é um cliente. É um cliente. É só uma ação. Mas peraí, você vai parar muito tempo para estudar, e a gente estava discutindo isso sexta-feira, você vai acabar parando para estudar. Então não faz sentido você ter... E você não vai executar com a mesma... melhor, né, indicar um colega que já está ali, que faz aquilo ali com muita rapidez e domina tudo, do que se dedicar ali, às vezes, né, horas e horas para um único cliente, que muitas vezes você não tem expertise. A gente tem que saber, né? A gente conversou no início, tudo faz sentido, né? Tudo se conecta. A gente estava falando sobre ser uma referência, como? Se especializando em uma área. Não dá para abraçar. Com outros profissionais justamente para poder indicar. Exato. Quanto mais especialista, acaba que a gente vai ficando mais, né? A gente fica melhor. Claro, porque a gente vai sempre aperfeiçoando, a gente sempre aprende, não tem como, né? O direito, ele possibilita isso. Então, quando a gente, né, foca numa determinada área, não adianta a gente querer atuar em outras, né? O melhor mesmo é indicar um profissional que já atua. Nath, você gostou do papo? Amei! Ai, que bom! A gente realmente não viu o tempo passar. Ai, que legal. É um bate-papo mesmo. Minha intenção é essa, até para ficar prazeroso para quem também está ouvindo, quem está, né, assistindo, acontece também. Então, é para ser leve mesmo, o objetivo é esse. Excelente. Ai, que legal. Que bom. Natália, queria te agradecer muito pela participação, pela disponibilidade, por estar aqui gravando com a gente até essa hora, 10 horas da noite, né? Então, assim, a gente realmente te agradecer de coração isso, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Eu acho que você é merecedora de tudo que você tem conquistado, de estar onde está e de todas as portas que têm se aberto. Te acompanho desde lá do início da pandemia, então eu sempre vi muito sua rotina, com muita dedicação. Então isso, e a gente consegue ver o tanto que você cresceu como profissional, de segurança. Eu acho que você é uma pessoa apta para estar, né, à frente da comissão. Inspira, à frente da comissão de marketing jurídico, a primeira presidente, né, uma instituição nova, uma comissão nova, recentemente criada. Então, assim, acho que foi uma escolha muito assertiva, acertada. Então, assim, você realmente está no lugar certo. Parabéns e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, não poderia inaugurar de melhor forma a minha entrada em podcast, senão da mais, fiquei super honrada assim, pelo convite. Havia feito uma live com a Pâmela no Instagram e depois que recebi o convite da Mai, falei, ai meu Deus, vou fazer o primeiro podcast, fiquei encantada. E foi maravilhoso, a experiência foi incrível. A primeira vez a gente nunca esquece e eu nunca realmente vou esquecer, porque vocês foram super simpáticos, me deixaram super à vontade. Deixam sempre os convidados à vontade, isso é incontroverso. E tenho muito a agradecer e parabenizar também pelo trabalho que vocês têm desenvolvido em prol de uma pauta tão importante e que auxilia muitos profissionais a se descobrirem, porque nem sempre a gente tem essa matéria na graduação em Direito. Então é uma área nova depois que você sai, mas que é uma área nova que a gente se depara com a dúvida do cliente. Com certeza. Como assim, gente? Não sei fazer isso, não. A gente vê dentro da graduação muito pinceladas, né, ali de obrigações, contratos, direito de vizinhança, muito genérico. Muito superficial. Mas foi ótimo, adorei também. E volta para um outro podcast, porque tem muito assunto. Tem muito assunto, com certeza. Nath, muito obrigada. E deixando aqui o convite para quem está nos assistindo, que ainda não segue o perfil da AMAD, siga, curta esse vídeo, compartilhe.
É isso, muito obrigada. Esse foi o papo de como prospectar clientes pelas redes sociais com Natália Araújo. E lembrando que nós temos um novo episódio todas as quartas-feiras, meio-dia pelo Spotify e às 20 no YouTube. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.